Meu Pai, nosso Pai, ouço o desabafo desta pessoa que não aceita mais continuar nesta situação triste, insegura, incompleto, amargurado. Esta pessoa que vem lutando, se esforçando para dar o melhor para a sua família, para mudar, ser um melhor esposo, um melhor pai. Mas todas as tentativas têm sido em vão. Mas agora ele se revolta. Agora ela se revolta contra esse trauma, essa situação, esse vício, este complexo, seja qual for a raiz desta amargura, desta humilhação, desta miséria, desta separação. Coloque para fora, meu amigo. Dê o seu grito aí agora, clamando ao Altíssimo, dizendo: Deus, se o Senhor está me ouvindo, então me dá um sinal agora. Arranca esse mal-estar, esse vício, essa dor, este peso, seja o que for, meu Pai, que esteja impedindo esta pessoa de ser feliz, de te conhecer, de ver o teu poder em sua vida, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos neste programa e nesta programação. Mostra para ele agora que o Senhor é o mesmo Deus, que o Senhor não mudou, mas quer transformar a sua vida. Meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão, coloque a sua mão direita sobre a minha mão, e agora, essa dor, essa opressão, esse encosto, esse espírito maligno, sai da sua mente, do seu corpo, sai do seu coração com todo orgulho, preconceito, dúvidas e desculpas. Diga todo mal em o nome de Jesus, diga: seja livre. Respire profundo. Meu Deus, abençoe esta água, este copo com água que Ele preparou para este momento de oração. Traga paz sobre todos que se entregam a Ti. Perdoe os nossos pecados. Traga força para Te buscar, ir à Tua casa e a coragem para Te obedecer. Sim, se sacrificar para ficar na Tua dependência e Te conhecer e ter a sua vida transformada. Em nome de Jesus, declaro esta água consagrada. Beba. Participemos juntos desta água consagrada a Deus, em oração, símbolo do Espírito Santo. Seja agora limpo de tudo aquilo que lhe entristecia, lhe enfermava, lhe deprimia. Receba paz, força. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a vida de todos e Te agradeço, porque creio que neste domingo esta pessoa estará na Tua casa para entrar em aliança contigo e viver uma vida nova a partir de então. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Desde os primórdios da humanidade já existia fome, guerras, crimes terríveis, desastres naturais, doenças e até terremotos. Mas a incidência vem aumentando drasticamente. 50 anos atrás, quando os meios de comunicação em massa já alcançavam a população amplamente, não se ouvia tanto a respeito de crimes como esses. Larissa Yasmin Pires de Moraes, de 21 anos, confessou ter matado a filha, de 2 anos,
na kitnet onde moravam com 2 facadas. Um jovem de 18 anos invadiu hoje uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e matou pelo menos 5 pessoas, 2 funcionárias e 3 crianças. Depois do ataque, o agressor tentou tirar a própria vida e foi levado para o hospital. Todos os moradores se prontificaram para tentar encontrar o pequeno João Pedro, de 3 anos. A Thaís, mãe da criança, disse que ele havia fugido de casa logo pela manhã, ao sair, atravessar o quintal para ir até o banheiro. A mãe do Gleison, que é o padrasto do menino, não acreditou na história. Mas mesmo assim, todos começaram a procurar por ele. O que ninguém sabia é que o corpo do João Pedro estava logo ali embaixo, enterrado. E quem fez isso foi a própria mãe, a Thaís, com a ajuda do Gleison, o namorado. As guerras também não aconteciam tão frequentemente. Os últimos 200 anos foram os mais violentos da história. A cada ano, ouvimos falar de mais destruição por desastres naturais. As doenças também sempre existiram, mas nunca surgiram epidemias e novos vírus com tanta frequência. E mesmo com tantas mudanças na economia e avanços tecnológicos, quase 1 bilhão de pessoas em 93 países passam fome atualmente. Assim como vêm as dores do parto àquela mulher que está grávida, aumentando gradativamente, até chegar a hora, estamos vivendo o princípio das dores. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Pare aí agora. Você que está pensando em tirar a sua própria vida, porque você tem que colocar os seus filhos para dormir, porque você não tem como alimentá-los. Você tem que literalmente colocar os seus filhos para dormirem, porque você não tem como sustentar a sua família, eles passam fome. Isso lhe dói como mãe, como pai, isso lhe machuca. Pare, meu amigo, pare. Você não vai tentar contra a sua vida, nem contra a vida dos seus filhos. O que você vai fazer é o que milhões de pessoas já fizeram, o voto de Betel. Você vai sair desse inferno que você está vivendo. O voto de Betel é você viver um pedacinho do céu aqui na terra, com saúde, prosperidade, família unida, a certeza da salvação, o batismo com o Espírito Santo, domínio próprio. Se você diz, bispo, isso é possível? Se você está perguntando se isso é possível, eu vou provar, não com palavras, mas com fatos. Preste atenção. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas. Responsáveis pela inadimplência. Dívida que é impagável. Não havia uma perspectiva de futuro. Meu nome é Everaldo Aristides do Nascimento. A minha vida antes do pacto, antes de ser dizimista, era uma vida derrotada. Uma vida de dívidas, problemas financeiros diversos. Antes do pacto, eu cheguei ao ponto de comprar um pãozinho na padaria para pagar depois. Eu trabalhava bastante, acordava cedo, mas o meu trabalho ele não tinha resultado. Aí aquilo que eu ganhava ele não era suficiente. Então muitas vezes eu tinha que pagar uma conta, pagava as mais essenciais e deixava outras. E aí envolvi com tomar dinheiro emprestado, devendo a agiotas. Perspectiva de futuro nenhuma, porque a gente com dívida, né, dívida que é impagável para a situação da época. Então não havia uma perspectiva de futuro. Assim, quando eu cheguei à igreja, que o pastor fez pregou sobre o dízimo, que está escrito na Bíblia,
E eu prestei atenção. E ali eu criei naquela palavra. Eu criei naquilo que ele estava pregando. E mesmo com a situação difícil, eu me tornei dizimista. Eu fiz um pacto com Deus. O meu primeiro dízimo não chegou a R$10. A partir desse momento, a partir que eu comecei a ser dizimista, as portas foram se abrindo, portas que jamais eu imaginaria foram se abrindo. Eu comecei a trabalhar por conta, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, hoje eu dou emprego, né? Eu dou emprego para mais de 20 pessoas, né? Tenho uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, uma boa casa, 380 metros quadrados, 5 banheiros, tem alguns carros e, assim, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Hoje, até em meio a essa pandemia que nós vivemos, temos contratos aí acima de R$500 mil cada um, então eu condiciono ao pacto, mesmo porque quando eu cheguei, não podia nem comprar um pãozinho, então não tem nem como eu falar que hoje seria a minha capacidade, seria impossível. Né? Hoje, quando cai algum dinheiro na conta, meu dízimo hoje eu não tiro semanal ou mensal. Todo dia quando eu chego, eu vejo a conta, eu vejo aquilo que caiu, ali eu já separo o dízimo, ali eu já faço a minha primícia, já separo aquilo que é de Deus. Antes disso, eu não era casado, Deus me deu uma esposa, já estou há 28, vou fazer 28 anos de casado, tenho uma filha já com 25 anos. A paz, né? Por tudo a paz, né? E o melhor de tudo o Espírito Santo, porque sem ele nada disso seria possível. Você não tem 50 centavos para um pãozinho? Você não tem R$5, R$10 para tomar um café, fazer um café na sua casa, dar aos seus filhos? O passado do Everaldo era vergonhoso. Essa família maravilhosa, o casamento, a filha, saúde, união, respeito. Isso só foi possível por causa do Espírito Santo. Vocês sabem onde é que eles estão aqui? Eles estão no aeroporto, se preparando para fazer mais uma viagem em família. Desfrutar da saúde, desfrutar do casamento, desfrutar da família, desfrutar da prosperidade. Dinheiro é para ser o seu servo. Dinheiro é um excelente servo. É um péssimo senhor. Se você se deixar dominar pelo dinheiro, você está perdido. E vai perder o pouco ou muito que tem. Seja família, saúde, dignidade. Não deixa o dinheiro te dominar não, hein? Mas veja, o Everaldo, ele não tinha para um pão. Esse homem estava endividado, envergonhado. O primeiro dízimo dele, eu acho que foi R$10, né? Quer dizer, porque ele ganhou 100, mas ele passou a honrar a Deus. Agora eu vou fazer o voto de Betel. O voto de Betel é: Deus vai ser o Senhor da minha vida, vai ser o meu guia, vai ser o meu protetor, o meu provedor e o meu salvador. 5 coisas. Olha a vida aí do Everaldo. Então, você que não tem nem para um pão, faça o que fez ele. Ele que tinha que pedir fiado, comprar fiado. Ele não conseguia pagar suas contas porque ele devia a Deus. O que ele devia a Deus? Dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Ele devia a Deus o primeiro lugar na sua vida. Meu amigo, o voto de Betel é para você, que diz: bispo, eu não tenho nem 50 centavos para comprar um pãozinho. Eu não tenho nada. Mas se você é um homem, uma mulher que honra a sua palavra, se você quer honrar a sua palavra, empenhe a sua palavra a Deus. Empenhe a sua palavra ao Criador. E Ele vai tirar você desse inferno que você está vivendo. Domingo agora, eu vou te ungir com o óleo aqui, que está nessa botija. Esse óleo veio lá de Betel, Israel. Eu vou te ungir com este óleo. Vou ungir os seus pés para Deus abrir os seus caminhos e conduzir os seus passos. Você que diz: bispo, eu posso fazer o voto de Betel agora? Agora, vem, se aproxima aí. Bota aí, por favor, o Gabriel. Bota aqui a imagem da rocha. Essa rocha aqui representa Jesus. Coloca a mão aí. Diga o seu nome. Diga: eu, fala o seu nome. Faço o voto de Betel. O Senhor Deus vai ser o meu salvador, guia, provedor
e protetor. De tudo que chegar às minhas mãos, eu vou separar as primícias e levar ao teu altar, porque eu quero viver, diga, um pedaço do céu aqui na terra. Amém. Então agora, meu amigo, receba a unção nos pés. Domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo. Os pastores vão estar atendendo 1 hora antes. Pastores consagrados, pastores experientes, pastores casados há anos, que já passaram em diferentes estados, vão estar aqui a partir das 17 horas para lhe atender em particular. Eles não vão falar o que você quer ouvir. Eles vão falar o que você precisa ouvir. É comum nos sentirmos, eventualmente, sem saber o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar. Mas Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, e pode nos direcionar nas melhores decisões e escolhas. Mas para isso, é preciso ouvi-lo. Jacó, em certo momento de sua vida, também precisou da direção de Deus e fez um voto com ele. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Você está amedrontado sobre o seu futuro? Não sabe o que fazer ou qual caminho seguir? Domingo, dia 20 de junho, realizaremos a unção nos pés, com azeite consagrado em Betel, a terra em que Jacó fez seu voto com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste dia você receberá de Deus direção para os seus caminhos, proteção, força para concluir tudo o que iniciou e ainda iniciará. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Parecia que a nossa família tinha alguma coisa que impedia a gente de crescer. Meu nome é Antônia Adriana Sobreira Ferreira. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica. A minha infância, ela nunca foi uma infância fácil. A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. Quando a minha mãe faleceu, ela tinha 45. O meu pai já tinha 46. E aí minha mãe faleceu. Depois de um ano, ele casou novamente com uma moça de 28. E aí eu passei a cuidar dos meus irmãos, mais do que a minha própria madrasta, talvez por conta da idade dela também, E aí meu pai, ele meio que virou a cabeça. A gente ficou um pouco meio que abandonado. Eu e as minhas irmãs e o meu irmão. Foi quando meu pai, decidiu perguntar para minha tia se a minha tia queria ficar com a gente durante um tempo. Essa minha tia, na medida do possível, ela dava pra gente o que ela podia, Foi quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos. Eu fui trabalhar numa casa de família, cuidadora, eu cuidava de uma senhora. E aí o dinheiro que eu ganhava lá, eu ajudava os meus irmãos. Eu ganhava o dinheiro, comprava coisa para mim, comprava coisas para os meus irmãos. Depois de 3 anos, a gente morando na casa da minha tia, foi quando a gente voltou para a casa do meu pai. Quando eu voltei para a casa do meu pai, o meu pai ele ficou doente e ele trabalhava muitos anos numa firma. Foi aí que eu vi que o sacrifício dele, tão grande que ele tinha, na verdade não tinha valido a pena, O tanto de anos que ele tinha naquela empresa, e ele acabou ficando afastado por conta que ele estava doente. E aí, por conta de receber benefício, ele também não conseguia receber benefício. E foi quando eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Eu e meu irmão, nós dois trabalhávamos, e aí o dinheirinho que a gente ganhava, a gente ajudava em casa. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Eu tinha um tio, que ele era da Igreja Universal, ele já frequentava a Igreja Universal. Quando nós nos víamos, ele sempre falava, vai na igreja que lá vocês vão ver que Deus tem algo melhor para vocês. Foi quando a gente decidiu ir. Chegando lá na igreja, eu só tinha 2 opções. Ou eu
fazia aquilo que o homem de Deus estava pedindo, ou eu continuava vivendo aquilo que eu já estava vivendo durante muitos anos. Foi quando eu decidi mudar, né? Foi quando eu peguei o envelope do dízimo a primeira vez. Não tinha nada porque eu não estava trabalhando nessa época, não tinha carteira assinada, né? Eu não trabalhava, e o meu sonho nessa época era ter uma carteira assinada, então peguei. Comecei a ser dizimista também, mas o meu envelope ia vazio porque eu não trabalhava, mas mesmo assim o pastor falava, pega o envelope, né? O que passar nas suas mãos, vocês vão devolver. Muitas vezes no começo eu ia com o envelope vazio, devolvia e falava, Senhor, o Senhor está vendo que eu, né, tô sacrificando e na hora que chegar a hora eu vou saber recompensar. Aí entrei na loja como vendedora. Meu primeiro salário, precisava de tudo, porque eu não tinha, né, roupa para ir trabalhar. Aí eu fiquei, no começo me deu até dúvida, mas eu pensei, Deus sabe, né, que eu preciso comprar. Mas depois eu falei, não, eu fui fiel, eu falei, não posso fazer isso. Se Deus foi fiel comigo, eu também tenho que ser fiel. Então peguei meu primeiro salário e coloquei no altar. Aí foi quando Deus me abriu a mente para me fazer uma faculdade. Aí eu pensei, mas como que eu ia pagar essa faculdade? Porque o meu salário onde eu trabalhava não dava para pagar a faculdade. E se eu saísse do trabalho, aí que não dava para me pagar mesmo. Fiz o propósito com Deus também e falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. E fui. Tanto que a minha faculdade eu não paguei nada, porque eu fui bolsista, né? Então eu não paguei nenhum ano da minha faculdade. E Deus me abençoando. Aquele pouco parecia que era muito, né? Eu conseguia fazer muitas coisas. Terminei minha faculdade, não faltava nada em casa. Nessa época eu já estava casada com meu esposo, então não faltava nada em casa e sempre sendo fiel, né? Sempre sendo fiel. No final do ano que eu terminei minha faculdade, no mesmo ano eu já arrumei um serviço, né? Na minha área. E a partir daí passou um ano, né, menos de um ano, eu passei a ser coordenadora na minha escola. E aí, depois de ser coordenadora, Deus só tem me abençoado cada dia mais. O meu esposo trabalhava numa empresa também há muitos anos, já há mais de 15 anos ele trabalhava nessa empresa. Foi quando Deus abriu a mente dele para ele abrir o próprio negócio. E hoje ele trabalha no ramo de pizzaria, tem a pizzaria dele. Eu continuo trabalhando em escola, né, que é o meu ramo, né, mas a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vai ali um ajudando o outro. E Deus só tem abençoado a gente, só tem a agradecer. Toda vez que as minhas irmãs, né, os meus irmãos olham para mim, eles falam, né, que eu sou um exemplo para eles, né, que eles olham para mim e falam que aonde que eu consegui chegar, né, e eu sempre falo para eles que é Deus, né. Às vezes eu me pergunto, né, Senhor, né, o que o Senhor fez na minha vida? Eu não sei nem o que seria de mim. Eu tenho certeza que eu não seria nada, né, sem Deus. A Antônia começou a trabalhar desde os 15 anos, uma vidinha limitada, amarrada. Os passos que ela dava só lhe causava dor porque ela tropeçava e foi acumulando os problemas. Mas essa mesma Antônia fez o voto de Betel, de ter a Deus como o seu Senhor, o seu guia, o seu protetor, o seu Salvador. Ela recebeu o Espírito Santo, recebeu sabedoria, hoje está casada, se formou, veja só, e hoje tem 2 pizzarias, ela com seu esposo, ela tem 2 fontes de renda. Ela, graças a Deus, tem sido bem-sucedida, porque Deus tem guiado os seus passos. Você quer que Deus guie os seus passos? Ei, por favor, pode responder? Você quer? Honra a Deus em primeiro lugar. Faça o voto de Betel. Nós vamos te ungir com esse óleo. Os pés, hein? Vamos ungir os teus pés, que talvez estejam cheios de perebas. Nós vamos ungir, cheio de chulé. Estejam sujos, carregados de encostos, nós vamos ungí-los com o óleo de Betel. Deus vai abrir os teus caminhos e vai guiar os teus passos. Todos sabemos que a saúde no Brasil vai de mal a pior. Principalmente porque somou-se ao quadro que já estava ruim, uma pandemia inesperada. Mas esse problema vem de longa data. Sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, cirurgias foram suspensas, porque 3 salas do centro cirúrgico estão hoje ocupadas com pacientes graves em leitos improvisados de UTI. A gente não é nada, nós somos tratados como lixo. O ser humano hoje no Brasil é lixo. A emergência passou a madrugada com este aviso na porta. Atendimento restrito devido à superlotação.
Segundo a administração, eram 164 pacientes para 64 leitos. Ano após ano, a saúde vem sendo negligenciada no Brasil. Tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Mas não é apenas pela negligência. O setor da saúde é apontado como um dos principais alvos de roubo entre os políticos no Brasil. Anualmente são mais de 14 bilhões em prejuízo na saúde devido às fraudes. No Brasil, o orçamento destinado à saúde, público e privado, corresponde a 9% do PIB, ou seja, 630 bilhões. Portanto, por ano, o país perde mais de 14 bilhões que poderia construir 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um. Ou comprar 290 mil respiradores mecânicos. Nos últimos 11 anos, foi um prejuízo de quase 160 bilhões na saúde, podendo ter passado muito disso em alguns governos. Essa é a razão de não ter uma saúde de qualidade no Brasil. É claro que esse grande problema vem de muito antes de 2010. Porém, veja um breve resumo de algumas das mais graves denúncias de desvios de verbas na saúde nos últimos 11 anos. 2011. Verba desviada da saúde do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 UPAs. 2015. Desvios da saúde no Maranhão passam de 1 bilhão, afirma a Polícia Federal. 2018. Entre 2014 e 2017, levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões da saúde em 4 anos no país com corrupção. 2019. Estão sendo investigados desvios de 134,2 milhões, dos quais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e a campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018. Esse valor teria sido desviado da saúde na Paraíba. Em 2020, somados ao investimento anual destinado à saúde, o governo federal destinou 24 bilhões apenas para despesas com a pandemia. 9 estados estão sendo investigados de desvios de verbas desse valor destinado ao enfrentamento da Covid. O valor já chega a 1 bilhão 320 milhões de reais. No Amazonas, a secretária de Estado foi presa por desvios na compra de respiradores. O governador Wilson Lima está sendo investigado e teve os bens bloqueados. Podem ter sido desviados 80 milhões apenas no Amazonas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi afastado. No Pará, Helder Barbalho é outro investigado na compra de 50 milhões em respiradores. Em Santa Catarina, 33 milhões de 200 respiradores que nunca chegaram. E o dinheiro desapareceu, pois o valor foi pago antecipadamente a uma empresa fantasma. Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima também estão sendo investigados. Essas pessoas são as responsáveis pelo caos na saúde no Brasil. A mesma corrupção que vem matando há décadas quem chora de agonia por um leito de hospital, está matando agora, nesse momento tão terrível. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, corruptos, arrogantes, blasfemadores, desonradores da família, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.
destes, afasta-te. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. E a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Por isso, devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não busque a sua salvação, você ficará aqui e sofrerá a grande tribulação. Os sinais já são visíveis. Jesus está voltando para buscar os seus filhos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som